Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor. Vamos falar desse Fluminense que está cercado de várias indefinições daqui até o término da temporada, principalmente por conta do desempenho no Campeonato Brasileiro. Já é sabido por vários torcedores do Fluminense que nós temos alguns jogadores com contrato encerrando no final dessa temporada e outros que a gente acredita que o Fluminense não vai querer que façam parte desse elenco pro próximo ano. Mas o assunto principal aqui hoje mesmo é a gente falar sobre essas indefinições, sobre esses jogadores que têm contrato para terminar e inclusive o treinador Mano Menezes também tem contrato encerrando no término da temporada. A gente vai falar muito sobre isso para que vocês fiquem sabendo sobre todas essas informações, porque tem jogador que tá para sair, mas já foi exposto de forma pública de que o Fluminense quer renovar, e outros que o Fluminense ainda está na dúvida muito grande, e eu não sei o motivo de toda essa dúvida não, tá? Tem jogador aí que já era para ter ido embora faz tempo e tá fazendo hora extra no Fluminense, inclusive, tá? Mas antes, confere aí, por favor, se você já é inscrito no Quintal Tricolor. Se não for inscrito, se inscreve, dá essa moral pra gente, curte o nosso conteúdo e compartilha com todo mundo também, que é muito importante pra gente continuar cada vez mais trazendo um número maior de torcedores aqui pro Quintal Tricolor e deixar todo mundo que tá aí do outro lado muito bem informado, tá? Vou trazer pra vocês, minha rapaziada, a matéria que está lá no Globo Esporte, que ela é muito bem explicada e vai estar tirando todas as dúvidas que a gente possa ter, e lá no final eu vou deixar minha opinião para vocês. Veja renovações do Fluminense que estão indefinidas por campanha no Brasileiro. Marcelo tinha contrato com o Flu até o fim deste ano, mas teve contrato rescindido. Com menos de um mês para encerrar a temporada de 2024, com a última partida acontecendo no dia 8 de dezembro, o Fluminense está com planejamento para 2025 travado por causa da campanha no Campeonato Brasileiro. Ainda com risco de rebaixamento, o clube só irá tratar renovações ou saídas após ter uma definição se permanece ou não na Série A. Neste momento, com 5 jogadores, além do técnico Mano Menezes, estão com o contrato perto do fim. Então vocês puderam ver que o que está travando, o que está causando esse empecilho no Fluminense nesse momento é somente a campanha no Campeonato Brasileiro. Manuel, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Jean Lucum e Marquinhos terão os contratos encerrados após disputa do Campeonato Brasileiro. Marcelo, que já teve contrato rescindido após desentendimento com o técnico Mano Menezes, também tinha contrato até o fim de dezembro. O presidente Mário Bittencourt já manifestou publicamente que não irá tratar renovações enquanto o Fluminense não escapar do rebaixamento. O clube entende que só pode montar um planejamento para 25 com uma definição no Brasileirão. Em caso de rebaixamento, o orçamento é muito menor em relação aos times que disputam a Série A. Jogadores com contrato perto do fim: Manuel até 31 de dezembro, Felipe Melo 31 de dezembro, Diogo Barbosa até 31 de dezembro, Jean Lucum empréstimo até 31 de dezembro e Marquinhos empréstimo até 1º de janeiro de 25. Em relação ao técnico Mano Menezes, não existe uma definição sobre o comando técnico para a próxima temporada até o momento. Mano tem contrato até dezembro, mas chegou ao clube com a perspectiva de seguir em 2025 em caso de permanência na Série A. Existe um desejo pela continuidade do trabalho. Uma fuga do rebaixamento pode facilitar a permanência, algo que foi debatido no início, até pelo mérito do treinador em ter assumido o time na lanterna com 6 pontos em 13 jogos, rapaziada. A campanha é vista internamente como positiva, tanto que o treinador tem o aval da direção para a reta final da competição. Mas as últimas rodadas do Brasileirão é quem vão definir os rumos da próxima temporada, e aqui encerra a matéria do Globo Esporte e eu vou trazer a minha opinião para vocês, tá? Vamos começar falando sobre Felipe Melo, opinião minha. Felipe Melo, muito obrigado, você foi importantíssimo na última temporada do Fluminense, jogou uma barbaridade ao lado do Nino e fizeram uma das melhores duplas de zaga do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, indiscutivelmente, na última temporada, tá? Jogou demais, foi muito importante, só que não tá dando mais. Felipe Melo não tem condições de continuar atuando com a camisa do Fluminense. Pode ser importante, de repente, outro cargo, uma direção técnica, de repente, alguém para fazer parte do planejamento esportivo para a próxima temporada. Eu acho que o caminho do Felipe Melo é esse. Continuar jogando, eu acho que pro Fluminense não é algo legal, não é algo viável. Opinião minha, Felipe Melo pode estar dando tchau e, inclusive, para mim é um dos jogadores que tem que encabeçar a barca na próxima temporada. Vamos falar de Manuel agora. Manuel vem de uma temporada passada onde teve um problema por doping,
nessa temporada. Chegou a fazer algumas boas atuações, principalmente no Fla-Flu, não tem como a gente falar que ele jogou mal, só que é um jogador que oscila demais, já conta com idade avançada. Eu acho que é hora de renovação, a gente está precisando de rejuvenescer esse elenco. Eu acho que manter o Manuel não seria o ideal para o Fluminense, opinião minha, Felipe Melo. E Manuel, tchau, vocês podem ir, tá? Outro jogador que tem contrato encerrando, contrato esse vigente com o Fluminense. O Fluminense é o detentor dos direitos do cara, Diogo Barbosa. Existe por parte da diretoria uma vontade em manter Diogo Barbosa para a próxima temporada. Isso já foi exposto de forma pública. Todo mundo sabe que a diretoria do Fluminense quer manter Diogo Barbosa para a próxima temporada. O que está travando isso? A temporada de 2024. A partir do momento em que o Fluminense tiver a certeza de permanência na primeira divisão, quase que 100% que o Fluminense vai anunciar uma renovação de contrato com o Diogo Barbosa. E na minha opinião, nós já perdemos o Marcelo, o Gabriel Fuentes chegou agora, o esquerdinho ainda não passou confiança. Tem que manter o Diogo Barbosa. É o lateral esquerdo dos sonhos? É o melhor que tem no mercado? É o jogador que vai resolver todos os nossos problemas? Não. Mas a gente também não pode se desfazer de todo um elenco e remontar do zero. E eu acho que é importante manter o Diogo Barbosa para a próxima temporada. Lógico, em caso de permanência na primeira divisão, isso já foi exposto publicamente. Diogo Barbosa deve ficar na próxima temporada e eu não vou me opor caso o Fluminense faça valer o que já foi dito em outras vezes. Agora, Jean Lucumi jogou muito pouco, queria ter visto muito mais desse moleque em campo. É um jogador alto, forte, rápido, não dá para saber se é habilidoso, mas jogou poucos minutos no time principal do Fluminense. Jogou contra o Grêmio, aquela partida do primeiro turno, acabou entrando, foi expulso, jogou no Campeonato Carioca contra o Flamengo, jogando de lateral direito, até chegou a mostrar um pouco da sua intensidade ali dentro de campo, mas é muito pouco. Então, se for para apostar de novo, para ter dúvida de novo se Jean Lucumi vai jogar ou não, deixa o moleque seguir o caminho dele, ele volta lá para o futebol onde ele estava jogando antes e lá ele segue o rumo dele. Marquinhos, opinião minha, no começo da temporada Marquinhos foi um dos destaques do time principal do Fluminense. Jogou demais no começo da sua passagem aqui pelo nosso tricolor. Só que depois teve alguns problemas com lesão, veio o Mano Menezes, ele demorou para começar a receber oportunidades, mas eu gosto do Marquinhos. Só que o Marquinhos, eu queria ver mais futebol do Marquinhos. Eu queria ver o Marquinhos mais minutos dentro de campo, tá? Então, pro Fluminense, e na minha opinião, ter uma resposta mais clara sobre o Marquinhos, ele tem que jogar. E aí, para ele jogar, vai depender do Mano Menezes, para saber se ele vai estar no planejamento do Mano ou não. Opinião minha sobre Marquinhos. Hoje é uma incógnita. Não sei se vale a pena o investimento ou não, mas mostrou muito futebol no começo. Se for o Marquinhos do começo do ano, excelente. Se for o Marquinhos que perdeu espaço, poucas vezes atuou depois da chegada do Mano Menezes, não vale a pena para o Fluminense se manter. Mas é um cara novo, caso continue no Fluminense, vai ter um valor de revenda ainda e pode render muito dentro de campo. Eu acho que é um jogador que tem umas características importantes, porém ele e Arias junto fica difícil. Um dos dois é ofuscado, porque os dois gostam de atuar pelo mesmo lado do campo, só que são características diferentes. O Arias é mais voluntarioso, participa mais pro todo. O Marquinhos é mais individualista. Mas eu gosto do Marquinhos. Talvez seja uma boa aposta para a próxima temporada, mas aí tem que saber se o Fluminense vai ter dinheiro, vai querer contratar, porque o valor não é tão baixo que o Fluminense está fazendo essa aquisição. E agora, Mano Menezes. Minha opinião sincera. Tchau. Obrigado. Você vai livrar o Fluminense do rebaixamento. Eu tenho certeza disso. Nunca passou pela minha cabeça o contrário, de que o Mano Menezes rebaixaria o Fluminense. Ele vai manter o Fluminense na primeira divisão, mas opinião minha, não é treinador pro ano que vem. Não é. Tem que dar méritos pro Mano. Pegou o Fluminense na lanterna, com 6 ou 7 pontos na lanterna do Brasileirão. Hoje a gente tem 37 pontos. A gente está fora da zona de rebaixamento e o Fluminense vai permanecer fora dela. O Fluminense não vai cair com o trabalho de Mano Menezes. Mas algumas escolhas, alguns momentos onde ele precisa ser um pouco mais ousado, mostrar que quer vencer o jogo, ele mostra o contrário. Ele mostra que aquele resultado tá bom. E não é isso. Não é isso que a gente precisa. A gente quer ver um Fluminense protagonista, a gente quer ver um Fluminense equilibrado. Eu não digo que o Fluminense tem que flertar com o caos, como era com o Fernando Diniz, mas a gente tem que ter um treinador que pense em vencer jogos. Não um treinador que pense que de 1-0 tá ótimo, é goleada, porque isso aqui não é basquete. Então, na minha opinião, Mano Menezes para a próxima temporada não deve ficar no Fluminense, deve seguir o seu caminho e o Fluminense procurar outro treinador no mercado. Qual seria esse outro treinador? Não faço ideia nesse momento, porque tá todo mundo empregado. O que tem de bom tá empregado, e o que tem de ruim também tá empregado. Então o Fluminense vai ter que fazer uma peneira boa. Eu acho que o caminho é um treinador estrangeiro, mas o Mário Bittencourt não gosta muito dessa ideia. E eu quero saber de você que está do outro lado.
Desses jogadores, algum deles agrada para ficar na próxima temporada? Mano Menezes, agrada? Deixa no comentário, que é muito importante pra gente. Compartilhe o nosso conteúdo e sempre bom lembrar, estamos com uma rifa lá no nosso Instagram, no @quintaltricolor. Segue a gente por lá, manda uma mensagem dizendo que quer participar da rifa, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas e aí você vai estar concorrendo a uma camisa original do Fluminense. Falta pouco tempo para o sorteio, hoje é dia 11, sorteio é dia 21, então quer participar, dá tempo ainda, tá, rapaziada? Saudações tricolores, não deixe de se inscrever e curtir o nosso conteúdo. O céu é o limite para o Fluminense.